tarde, Brasil, pela Rede Vida, a TV da Boa Notícia, o canal da família. Iniciamos os nossos Caminhos da Comunidade. O programa de hoje tem a honra, a alegria, o prazer de receber um dos mais respeitados, inclusive internacionalmente, escritor, conferencista e motivador, César Romão. O César, no programa de hoje, ele abre a oportunidade para que você, ao assisti-lo, introduza nesse seu final de semana, nos momentos de reflexão, de análise do que fez, do que deixou de fazer, a oportunidade de encarar que o otimismo é fundamental para dias melhores. O César, além de escritor e conferencista, ele detém um outro recorde. Ele está como recordista brasileiro conquistando o primeiro lugar na rapidez de autógrafo. 1.340 livros de sua autoria foram autografados por ele em 3 horas, 12 minutos e 12 segundos. Está lá como recordista, um recordista em motivação, um recordista em recebimento de e-mails, de agradecimentos, um recordista de agenda de empresas e instituições que o procuram para as conferências. Enfim, alguém que pode ser e será, sem dúvida, útil para você nesse final de semana, para o seu final de semana de reflexão. Boa tarde, César Romão, prazer em tê-lo aqui no programa. Boa tarde, Misiano, o prazer é meu, você sabe o carinho que tenho por você e também o carinho que você desfruta dentro da minha família. César, obrigado, eu aproveito o ensejo, então, envio um grande abraço a Thaís Romão. A Thaís é esposa do César, coordena todo o seu escritório, as palestras nacionais e internacionais, a publicação dos seus livros, que nós vamos mostrar alguns aqui no programa, e aos seus pais, a Helena e ao Ronaldo Cortes, que dirigem o Jornal de Bairros Associados há 45 anos, o nosso grande abraço, a homenagem da Rede Vida a este brilhante casal que engrandece o jornalismo nacional. César, nós sabemos que você tem uma agenda repleta, tem trabalhado no Brasil, publicado o livro aqui e publicado internacionalmente, em vários países. Quantos livros você tem atualmente publicado no Brasil e em quantos países você está instalado com a sua marca e com as suas palestras? Misiana, eu, quando comecei a escrever, nem imaginava que ia tão longe. Essa é a verdade. Evidente, a gente começa um trabalho, mas se você se dedicar ao seu trabalho, colocar o seu coração, colocar a sua alma nesse trabalho, o seu espírito, né, aquilo que você tem de melhor, com certeza esse trabalho vai tocar o coração e a mente do maior número de pessoas possíveis. No Brasil hoje eu tenho 12 títulos publicados pelo Grupo Planeta, que aliás este ano lançou aqui no Brasil a coleção César Romão. Então você terá hoje todos os livros do César Romão num formato de coleção, mas você não precisa adquirir a coleção, evidente, você pode adquirir os livros individualmente em todas as livrarias do Brasil, principalmente na rede Saraiva de livraria, que sempre faz grandes promoções com os meus livros. E eu tenho livros hoje em 30 países. Tenho livros hoje na Rússia, tenho na Alemanha, tenho na Itália, os países hispânicos praticamente todos. E é muito interessante, Misiara, porque nós achamos que os nossos problemas são só nossos, né? E quando eu recebo correspondência de outros países, eles têm os mesmos problemas que a gente. As pessoas têm os mesmos problemas amorosos, têm os mesmos problemas profissionais, têm os mesmos problemas com os filhos. Isso significa que existe um elo que une a humanidade. As aflições são globalizadas. As aflições também são globalizadas, né? E o que é esse elo? É o elo humano. Apesar de estarmos em locais diferentes, né, existe um elo humano que une esses países todos. Então lá fora, Misiara, o pessoal também reclama que não achou uma pessoa que pudesse dar amor e receber amor. Também reclama que o chefe não a reconhece no trabalho, também reclama de pai, de mãe, também reclama de mercado, também reclama de crise. As reclamações são idênticas às nossas aqui. Ô César, a semana passada você esteve em Itatiba para uma palestra, recorde absoluto de presença, mais de 1.000 pessoas, e você sentiu lá o calor que representa o povo brasileiro, né? Itatiba é um pedaço do nosso país e ali também, por ser uma cidade turística, tem representantes de várias migrações do nosso país.
Em que país onde você esteve, que você sentiu que a receptividade e o calor é o mesmo que o brasileiro? Olha, pergunta interessante. Essa é uma coisa, Miziara, que eu procuro me aproximar dos públicos internacionais o mais possível. Tanto é que a gente responde a todos os e-mails que recebemos lá. Eu respondo pessoalmente, não tem ninguém que responde por mim. Às vezes demora um pouquinho, mas a pessoa recebe o meu retorno. Cada povo tem a sua característica, né? Então, por exemplo, a Alemanha. Os livros que eu tenho na Alemanha, o pessoal da Alemanha é mais direto, né? É mais pragmático. Eles não expressam muito o seu sentimento. Agora, o país que eu recebo mais correspondência e que eu diria que ele se equipara aqui com o Brasil é a Itália. A Itália, eu tenho 7 livros na Itália, pela editora Itália Nova. E a Itália, eu me sinto com o leitor italiano como um leitor brasileiro. Porque ele é expansivo, é expressivo. Ele escreve, para você ter uma ideia, Miziara, eu ainda recebo cartas em italiano escritas à mão. As pessoas escrevem à mão ainda. Então, de todos esses países, eu acho que o que mais está ali com o Brasil em termos de receptividade assim, e calor seria a Itália. Será que eles entendem que isso é uma forma de respeito para com a pessoa que está recebendo a sua carta? Olha, você acha que escrever à mão é como se fosse uma roupa feita por um alfaiate tradicional, artesanal? Miziara, você falou de alfaiate aqui, eu não posso deixar de citar, porque o De Carlo. O De Carlo, a gente está junto há muitos anos, ele tem uma frase que diz assim: o De Carlo faz uma roupa que não fala, mas se comunica. Né? Então, eu acho que o livro é mais ou menos isso. Aliás, isso aí faz parte de uma pergunta que eu quero te fazer, tá bom, com relação à sua elegância, né? E qual o recado que você pode passar aos telespectadores. Mas vamos ao livro. Você acha que isso seria uma forma... Eu até hoje, Miziara, eu mando bilhetes ainda, até hoje. Eu escrevo à mão. Para você ter uma ideia, toda a estrutura dos meus livros, de todos esses livros que estão aqui com você hoje, eu faço à mão. Eu ainda sento, eu ainda faço todo o esqueleto do livro à mão, as primeiras ideias eu escrevo, eu ainda mando bilhetes, eu ainda faço cartas, eu ainda mando cartões de agradecimento, porque eu acho que esse é um ato de carinho, é um ato de você colocar um pouco da sua emoção. Quando você escreve à mão, você coloca um pouco da sua emoção. Os e-mails hoje são muito frios, né? A carta é uma coisa emocionante, porque a pessoa sentou, ela pegou a mão dela ali, ela escreveu com a letra dela, ela fechou, ela botou no correio. Quer dizer, existe um processo emocional envolvido nisso. E o italiano é muito emocionante, né? Ele é emocionante, né? Ele fala bastante, ele se expressa. Aqui no Brasil, para você ter uma ideia, raramente, Miziara, eu tenho recebido cartas escritas à mão. As pessoas normalmente mandam um e-mail e hoje o número de correspondências diminuiu drasticamente. Eu acho que nos últimos 30 dias, por exemplo, não recebi nenhuma carta escrita à mão, aqui do Brasil, mas recebo da Itália. Interessante o respeito que eles têm para com o escritor e motivador. Ô César, você lançou recentemente a sua coleção de livros pela Editora Planeta. Quer dizer, você formou uma coleção, está aqui na minha mão, nós vamos falar de cada um em particular. Mas eu quero sempre lembrar o que eu tenho dito, que os seus livros, seja qual for o dia, o momento, você abre, tem um recado que serve para a sua reflexão. Eu abri aqui esse livro, A Força da Intuição, e na página 85, você diz o seguinte: podem pensar de mim o que quiser. Hei de agir como achar justo, serei indiferente aos insultos, não cometendo atos vergonhosos. Devo ter respeito por mim mesmo. Olha que mensagem linda essa. Você sabe, Miziara, tem muita gente que abandona a sua essência com medo do que as pessoas vão dizer dela. O que os outros pensam de você é problema dos outros, não é problema seu. Nós não temos obrigação nenhuma de agradarmos a todo mundo, de sermos especiais para todo mundo. Mas, se você agir de coração aberto, se você agir com sinceridade, se você agir com ética, evidente, você terá o apreço das pessoas, né? Agora, você não pode deixar de fazer as coisas na sua vida com medo de que, o que é que vão dizer, o que é que vão falar, o que é que vão falar de mim. Puxa, se eu escrever esse livro, como é que será que vão me enxergar?
Faça o que você tem que fazer. Todos nós temos uma missão e devemos abraçar essa missão. César, essa sua coleção de livros, a pessoa ela chega na livraria, procura a editora Academia, que faz parte do Grupo Planeta, e ela pode, para facilitar, comprar toda a coleção. Olha, você pode adquirir toda a coleção ou pode adquirir também os títulos individualmente. Evidente, se você achar que algum desses títulos toquem mais aí o teu coração, a tua vontade de leitura, você pode adquirir as obras individualmente também. Aliás, é uma coisa fantástica, Miziano. Esse é um livro que custaria praticamente o dobro do que custa nas livrarias hoje, mas a Planeta colocou essas obras a R$ 19,90 em todas as livrarias do Brasil. Talvez seja o preço mais acessível que você tenha nos livros hoje. Então, até nisso, o Grupo Planeta pensou em você, meu querido leitor. Ô César, você recomenda, por exemplo, vamos dizer que a pessoa chega lá e encontra todos os livros, mas quer iniciar, quer fazer a primeira leitura da motivação. Existe uma sequência aqui ou independe? A força da intuição, o seu futuro depende de você. Reflexões para fortalecer o coração, a razão da vida, tente outra vez, tudo vai dar certo, sonhos existem para serem realizados. A pessoa pode chegar, ir pelo título ou ter uma sequência que você gostaria que a pessoa tivesse na leitura? Miziano, todos esses livros são independentes, nenhum tem ligação com o outro, os temas são todos distintos. Então a minha sugestão para você iniciar a leitura da coleção, abre lá, vê o tema que mais te toca. Por exemplo, Força da Intuição. A Força da Intuição é um livro romanceado de motivação que tem como cenário o Peru. O seu futuro depende de você. O seu futuro depende de você, ele é fiel ao título. Ele mostra a você por que o seu futuro depende de você. Por que nós temos que trabalhar pelo futuro? A principal razão é porque é lá que você vai viver. Amanhã você vai estar lá, então você tem que pensar no amanhã. Reflexões para fortalecer o seu coração. Este livro, por exemplo, é um livro totalmente de reflexões, tem 200 reflexões que você pode abrir em qualquer página, a qualquer momento. Você pode ler uma todo dia, você pode ler 2, 3 por dia. A Razão da Vida. A Razão da Vida é um livro romanceado também, que tem como cenário desse romance a Índia, que é um país fascinante, e o livro traz também uma mensagem muito poderosa sobre a importância da vida. O Tente Outra Vez, que é um livro para aquelas pessoas que acham que não conseguem fazer de novo, não conseguem recomeçar um amor, não conseguem recomeçar um negócio, não conseguem recomeçar lá no seu emprego, não conseguem recomeçar na carreira. Tudo Vai Dar Certo é um livro que fala justamente sobre o tema também, né? Como é que as coisas realmente podem acontecer na sua vida? Como é que as coisas podem dar certo? Porque aqui no Brasil, Miziano, a gente pensa mais ou menos assim. A pessoa acha que ela tem que sofrer primeiro para depois ser feliz. Ela acha que ela tem que passar por adversidades para depois encontrar felicidade. É aquela coisa da carteira de motorista, né? Se o cara não for reprovado 3 vezes, ele não é bom motorista. Se tirou na primeira, comprou um instrutor. As pessoas não têm chance de resolver, de conseguir alguma coisa de primeira, né? Todo mundo já questiona. E Os Sonhos Existem para Serem Realizados é um livro que indica a você, inspira você a trabalhar mais por aquilo que você acredita, a trabalhar pelos seus sonhos, que na realidade são as coisas mais importantes que nós temos em nossa mente, em nosso coração, porque o universo acompanha o formato das nossas escolhas e decisões. Quando a gente decide errado, a gente vive de uma maneira errada. Quando você escolhe errado, você tem a influência dessa escolha na sua vida. E o livro fala justamente sobre isso. Como é que você faz boas escolhas, como é que você toma boas decisões para realizar os seus sonhos. Um rápido intervalo e voltamos com o escritor, motivador e conferencista César Romão.